Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Todos acharam? Amém? Em pé, em reverência ao nosso Deus, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da Bíblia. Diz o texto sagrado, versículo 1: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez eu sou grato a Ti, ó Pai, pela Tua palavra que traz aos nossos corações nesta noite, como já o Senhor tem falado desde de manhã, através dos louvores, da mensagem, e agora também, ó Pai, o Senhor falará conosco. Neste intuito, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações, nossos aqui e daqueles que estão reunidos em suas casas, para que ouçam a Tua voz, para que compreendam, ó Pai, os desígnios do Senhor, para que se coloque à disposição do ministério ao qual o Senhor reservou para cada um de nós.
Ó Deus Santo, desperta em nós o desejo de buscar a Tua face, o desejo de Te conhecer profundamente, que o Senhor possa cobrir o Teu povo com a plenitude do Espírito Santo, do conhecimento, ó Pai, aprofundado nas Escrituras, para que assim possamos, ó Pai, viver na íntegra tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nos ajude, ó Pai, fortaleça-nos e nos dê a direção, nos dê segurança, em o nome santo de Jesus, assim nós oramos, amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Bem, irmãos, de manhã nós ouvimos uma mensagem que o irmão Fábio Cruz trouxe. Ele falou sobre um líder fariseu, Nicodemos, e ele falou o que é nascer de novo. E a mensagem foi profunda. E assim como o Senhor falou de manhã, falará agora aos nossos corações, e também falará de um fariseu, Saulo de Tarso, um judeu, mesmo assim cidadão romano, e também zeloso das tradições do farisaísmo. Mas antes de começar, eu queria dar uma pequena introdução sobre a pessoa de Saulo. Quem é Saulo? Você já pode ter ouvido falar muito desse nome, já pode ter lido, e muitas das vezes passamos despercebidos em conhecer um pouco da história deste homem. Quem era este homem? Saulo era da tribo de Benjamim, interessante, né? Da mesma tribo de Saul, o primeiro rei de Israel. E esse nome de Saulo foi dado em homenagem a Saul. Eu achei interessante conhecer um pouco da história, né? Era também um cidadão romano. Saulo nasceu aproximadamente na mesma época de Jesus. São coisas interessantes para que possamos compreender. Em Tarso, importante cidade da província romana na Cilícia, localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Ele passou grande parte da sua vida em Jerusalém como aluno do renomado mestre Gamaliel. Assim como seu pai, Saulo era fariseu, membro da rígida seita judaica. E é interessante, quem era Paulo? E interessante é a desenvoltura que acontece, o desfecho na história da vida de Paulo, depois que ele conhece ao Senhor Jesus Cristo. E o interessante nesse texto que eu chamo a atenção, são dois paralelos, que fala aqui no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3, que mostra aqui no versículo 1, um homem que estava motivado, que tinha intenção árdua para matar e perseguir todos aqueles que seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Essa era a função dele. E no entanto aqui você pode ver aqui no versículo 2, que ele pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Ou seja, ele queria apoio, ele queria um aval, ele queria carta branca para que se pudesse executar a sua sentença com relação ao povo de Deus. Este era Saulo, um homem que estava ali para perseguir, prender e matar os cristãos da época. E interessante, irmãos, é o desfecho que acontece na história de Paulo, algo que possa nos impactar. Quando nós vemos aqui no versículo 3, quando ele se aproxima de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E aí que começa a mudar toda uma história da vida de Saulo. E o título que eu dei para essa mensagem foi: no centro desta experiência maravilhosa estava Jesus. Esse é o diferencial na vida de Paulo. Eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. O que me diferencia de muitos que estão lá fora e que conhecem a Jesus, é o Jesus que está em mim. Esse Jesus me diferencia do mundo lá fora. E Jesus faz a diferença em nossas vidas, assim como fez a vida de Paulo. O Cristo ressuscitado, o que acontece nesse primeiro versículo que eu quero enfatizar,
é a obra que Jesus faz na vida de um homem, ao qual, aliás, o povo da época tinha medo, tinha pavor, quando ouvia falar o nome de Saulo. Dava medo, porque se Saulo se aproximasse, todos teriam que fugir, teriam que ser dispersos. Se você ver no versículo anterior, no capítulo 8, você pode ver, a perseguição faz aí os discípulos dispersarem, ou seja, estava tendo uma perseguição muito grande aos cristãos naquela época, e todos foram dispersos. Em uma dessas ocasiões, Estevão foi morto, né? Todos conhecem a história. E, no entanto, o que me chama a atenção é quem Deus escolhe para continuar a mensagem dele. E o Cristo ressuscitado, ele confronta Paulo e pôs cara a cara com a verdade do Evangelho. Jesus marcou um encontro com Saulo ali e o confrontou no versículo 3. Quando se aproximou de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E diz o texto que essa luz era mais intensa do que o sol. Você já conseguiu olhar no sol sem pôr uma proteção no olho? Como é difícil, você não consegue ficar com os olhos fitos no sol por muito tempo. Você imagina uma luz mais intensa do que esse sol. E ao ver essa luz, ele cai no chão. Jesus marcou encontro com Saulo naquele momento. Jesus queria entender quais as razões porque Paulo tanto perseguia a sua igreja e perseguia o próprio Jesus. E no versículo 4 ele diz: ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo aqui, sem saber de onde vinha essa voz, eu imagino como que Paulo se sentia naquele momento, nessa manifestação dessa luz brilhante, essa voz falando com ele, perguntando, indagando ele, por que ele era tão bravo, tão destemido em querer destruir a igreja, tão determinado. E, no entanto, no versículo 5, ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem persegue. E o que me chama a atenção em tudo isso, irmãos, Jesus marcou um encontro com Paulo. Nesse encontro, Saulo foi domado e sua fúria reduzida. Quando Jesus fala aqui para ele, o texto não diz, mas eu pressuponho o seguinte, que quando ele pergunta aqui: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: sou Jesus, sou eu que venho até você para mudar a sua vida, para transformar. E todo aquele que se coloca diante de Deus, que reconhece o seu pecado, as suas falhas, um passado destrutivo, ele cai diante de Deus e confessa, e se arrepende, e reconhece o seu pecado. E Deus vai entrar no coração dele, para transformar, para mudar, para dar novos caminhos, dar um novo horizonte, para aplanar os caminhos. Isso Jesus fez na vida de Saulo. Nesse encontro tão majestoso, onde a sua luz brilhou, a luz do Evangelho brilhou e cegou, ele não conseguiu ver, mas ouviu a voz. Mas o que é interessante nesse texto aqui é o seguinte, que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado mais alguns companheiros. Mas diz o texto que os homens que estavam com Saulo ficaram calados e espantados. Ouviam uma voz, mas não via ninguém. Somente Paulo teve aquele encontro real com o Senhor naquele momento.
Jesus mudou a partir daquele momento, deu um novo início, uma nova história na vida de Saulo. Jesus fala: sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6: agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Quando Jesus chega no nosso coração, quando Jesus chega em nossas vidas e transforma, Ele nos dá uma missão, nos dá diretrizes e nos mostra um caminho. No entanto, Jesus fala para nós levantarmos e seguir adiante. Temos que continuar a caminhada. E hoje eu vejo para muitas pessoas estagnadas em seus lugares, nas suas posições de conforto, sem cumprir aquilo qual Jesus determinou. Cada um de nós um dia fomos chamados, fomos arregimentados, fomos convidados para esse reino de glória, para esse reino de novidade, para viver essas novidades. E o texto, ele é tão interessante, quando Jesus aqui tratando com Saulo, no versículo 7, os homens que ali estavam com Saulo ficaram calados e espantados, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Versículo 8, Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Muitas das vezes, irmãos, muitos que estão entre nós ainda estão cegos, ainda não recobraram a sua visão. Eu noto que no texto que o irmão leu de manhã, lá em João capítulo 3, quando falou de Nicodemos, ele era um dos líderes do farisaísmo, conhecedor da lei, religioso, assim como Paulo também, aliás Saulo, ele era conhecedor da lei, bem instruído, religioso e zeloso das tradições do farisaísmo. Mas, no entanto, ele se encontrava cego. Todos que se englobam dentro dessa redoma da religiosidade, das tradições, se encontram cegos. Eles precisam ter um encontro com Jesus. Eles precisam conhecer a luz libertadora do Evangelho. Eles precisam que essa luz venha ao seu encontro, para que eles possam enxergar o caminho, para que eles possam enxergar a verdade, o caminho e a vida. Paulo teve esse encontro, e ele foi tratado, ele foi trabalhado. Lembre-se, primeiro, Deus trabalha em nós, depois trabalhará através de nós. Por isso, Deus chamou Paulo, para que assim ele vá e produza muitos frutos, como Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 16. Nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu para que possamos ir e dar frutos, e produza muitos frutos. Essa é a nossa missão. Nós não somos chamados a ser um grupo apenas e ficarmos acomodados em um local fixo, mas temos que sair da nossa redoma, sair dessas quatro paredes e ir adiante, levar o Evangelho. E eu lendo a história de Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele fica 3 dias ali em Damasco, e logo depois ele já sai a pregar o Evangelho, ele já sai a falar do amor de Cristo. Somos chamados para testemunhar o Cristo ressurreto. Para isso nós fomos chamados. Assim como Saulo foi chamado, muitos no passado foram chamados para testemunhar das grandezas que Deus opera naqueles que o servem. E a situação que acontece aqui na vida de Paulo, ele relata depois, lá no capítulo 13, que eu achei interessante.
Olha só o que diz aqui o texto. Aliás, capítulo 26, desculpa. Capítulo 26, do versículo 12 até o versículo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. No livro de Atos 26, 12 a 14. Se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Que eu achei interessante. Sabe por quê? Diz o texto: certo dia, versículo 12, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim, e meus companheiros, todos nós, caíamos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Isso aqui é um testemunho do próprio Saulo, dando depois da sua conversão, do seu encontro com Jesus, ele testemunhando do que aconteceu com ele. Isso ele falando para o rei Agripas. E ele estava dando testemunho do que Jesus tinha operado, das mudanças. E olha só, você imagina um homem violento, um homem que estava perseguindo com feroz a cada cristão. Todos o conheciam, tinha essa fama de um homem duro, violento, que pegava ali os cristãos sem piedade e lançava no cárcere, na prisão. E de repente você vê um homem, logo depois desse encontro ali, testemunhando, já um homem dócil, domado, que fala do amor de Deus, um homem transformado pelo poder do Evangelho. É isso que me chama a atenção, do que o poder do Evangelho pode causar em uma vida, as mudanças que pode trazer, o impacto que pode trazer. Você imagina ao redor de todo esse bairro da nossa cidade, se todos tenham acesso, se todos forem impactados, se todos conhecerem o Senhor Jesus como deveria conhecer, se todos desfrutassem de uma vida nova em Cristo Jesus, e todos testemunhassem desses feitos para os demais, quais os impactos? E você vê que o Evangelho crescia, mesmo com as perseguições ainda contra os cristãos. Perseguiam porque eles eram persistentes. E o Espírito Santo estava com eles. E cresciam em números. E eles expulsavam demônios, curavam e ressuscitavam. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, a serviço do Senhor neste mundo. Homens que foram chamados para servir, homens que se colocaram à disposição: eis-me aqui, usa-me. E eles foram e serviram ali, como diz o livro de Atos. Eu lendo o livro de Atos eu me maravilhei, irmãos, com Barnabé, com Pedro, com Filipe, o próprio Paulo e tantos outros que aqui relatam suas histórias, seus feitos. Homens que largaram tudo, as suas posses, assim como Barnabé, que eram pessoas de posses, para servir com amor e integridade e com convicção ao Senhor Jesus, porque eles entenderam qual é a sua missão, eles entenderam a mensagem que foi passada a eles. Então que nós possamos também entender essa mensagem que tem passado aos nossos corações, domingo após domingo, e tantas outras ocasiões que ouvimos a mensagem do Senhor. Assim como Saulo teve esse encontro com Jesus, e Jesus o transformou, e Jesus mandou ele levantar, e Jesus mandou ele ir, para que pudesse ser preparado, para que ele pudesse meditar, para que pudesse confessar, reconhecer a grandeza do Deus ao qual nós servimos, reconhecer a sua soberania. Nós cantamos um hino aqui: Deus, somente Deus, criou o mundo, que domina
que cuida, que faz todas as coisas. Deus que pegou o homem e mudou, e através desse homem, muitas outras vidas foram impactadas. Nós somos frutos desses homens. Nós conhecemos o Evangelho porque esses homens um dia foram instrumentos nas mãos de Deus, e nós temos esse conhecimento. Nós conhecemos a palavra de Deus através desses homens. Saulo reconheceu ao Senhor Jesus como Senhor. Reconheceu que é pecador e com isso entregou-se a Jesus totalmente. Você pode estar perguntando, mas por que está falando de uma mensagem onde eu possa me entregar? Quem foi que disse que muitas das vezes nós estamos 10, 15, 20 anos, 30 anos de uma igreja, mas mesmo assim precisamos ter um encontro real com o Senhor? Nós não estamos na igreja apenas para sentar e ouvir uma mensagem, ou apenas para cantar, ou para abraçar, ou para nos alegrarmos, não. Nós estamos aqui para sermos preparados para o reino, para servir, para levar a mensagem de esperança a tantos outros que não conhecem. Como o irmão pregou de manhã, aquela mensagem ficou em meu coração, e ela ficou martelando aqui, ó. Martelou, até o último cântico que nós cantamos, ficou martelando no meu coração. E eu lembrando desses homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. No versículo 10, diz o seguinte: depois de tudo que aconteceu ali, que Saulo caiu, se levantou, recebe a ordem ali do Senhor Jesus para ele ir até a cidade, e diz o versículo 10 que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão a Ananias, para que desse o suporte ali a Saulo, para que cuidasse dele nesse momento, para que ele pudesse ser preparado para o trabalho a seguir. E no versículo 11 diz o seguinte: o Senhor disse: vá a uma rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Isso me chama a atenção, irmãos. No começo do capítulo do 9, se lê aqui que era um homem motivado de ânsia para matar os discípulos. Mas aqui no versículo 10, já está um homem domado, dócil. E está ali orando, falando com Deus, supostamente se confessando ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, a sua grandiosidade, para que assim pudesse ser preparado para o ministério a seguir. Saulo precisava conhecer Jesus. E ele conheceu Jesus assim como nós um dia conhecemos. Mas eu digo a você que nós precisamos conhecer mais profundamente. Precisamos conhecer Jesus na sua totalidade. Precisamos conhecer a grandeza, o trabalho que Ele tem para nós. Jesus dá a ordem a Paulo. Jesus deu a ordem a cada um de nós: vá e produza mais frutos. Eu não preciso de interpretação para entender essa mensagem de João 3, 15 e 16. Não preciso de um comentário para entender o que diz aquele texto. Eu vejo uma ordem explícita para mim
que um dia eu aceitei, que um dia entreguei a minha vida e me coloquei à disposição. Senhor, eis-me aqui, vá e produza mais frutos. Chega de ficar quieto no canto, chega de ficar caído, precisamos levantar, precisamos seguir adiante. Precisamos levar essa mensagem de esperança a todos que não conhecem. Precisamos mostrar ao mundo que Cristo ressuscitou e vive, e vem, e retornará para levar a sua igreja. Essa é a mensagem, uma mensagem de esperança, onde muitos não conhecem, onde outros desprezam. São mensagens preciosas e valiosas, e precisamos repassar esse conteúdo, assim como esses homens que um dia foram treinados pelo Senhor fizeram. Deus transformou a vida de Saulo, até o seu nome mudou para Paulo, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, assim como tinha na vida de Paulo. Será que nós fomos chamados para ficarmos sentados bem confortáveis em nossos bancos? Em ouvir a mensagem aos domingos e levar a nossa vida no cotidiano de sempre? Trabalho, pagar contas, levar o filho na escola, buscar o filho na escola, férias, viagem. E a mensagem do Evangelho, o poder de Deus que precisa ser repassado. Ele teve esse encontro e foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele precisava conhecer e ele conheceu. Até então Jesus deu a ordem a ele. Jesus estava ali para mudar, para dar um novo sentido a ele. Assim como ele está aqui entre nós, em espírito, para nos dar, para nos transformar, para nos conduzir e nos encorajar à caminhada. Ele trabalhou na vida de Saulo, para que Saulo pudesse ser instrumento nas mãos de Deus. E Deus trabalhou através da vida de Saulo, e muitos conheceram o Evangelho. Eu vejo, irmãos, nas cartas escritas por Paulo, o conteúdo que ele repassa, a mensagem e o trabalho árduo que ele fez durante o seu ministério. Os grandes ensinamentos que ele traz e deixa para nós, como sucessores do ministério que ele fez. Jesus deu a ordem a Ananias para que cuidasse de Saulo, para prepará-lo para o ministério que haveria a seguir. Só que é interessante, irmãos, que muitas das vezes é complicado. Se você vê aqui no versículo 13, Ananias, porém, respondeu ao Senhor. Ele ficou receoso quando Jesus deu a ordem, quando Jesus falou quem que era a pessoa. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E todos tinham medo dele. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o que Jesus fala no versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem. Assim como Paulo,
somos instrumentos nas mãos de Deus, somos ferramentas para levar a mensagem. Se você ler o texto aqui, o versículo 15, Jesus fala que ele é um instrumento escolhido para levar a mensagem aos gentios, aos reis e como ao povo de Israel. Ele era uma ferramenta nas mãos de Deus para levar a mensagem de esperança, para levar salvação. Mensagem essa que transformaria a vida de muitas pessoas. E Deus assim o fez. E isso, irmãos, confesso para vocês que mexe com o meu coração. E eu creio que deveria mexer com ambos os corações de cada um de nós. Que nós somos ferramentas, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para que assim levemos a mensagem do Senhor ao mundo que perece. Então que você possa compreender com profundidade, com clareza essas palavras, que possamos deixar, irmãos, essa vida de comodismo, de negligências com relação ao reino de Deus. Muitas das vezes eu fico incomodado comigo mesmo com relação a muitas coisas que deveríamos fazer e nós não fazemos. Aí você abre a Bíblia, você começa a ler e você vê o que aqueles que serviam a Deus faziam e é o que nós deveríamos fazer. Você vê explicitamente a ordem do Senhor Jesus com relação ao reino de Deus. Nós sabemos dessa ordem, compreendemos elas e nós não a executamos com profundidade. Precisamos ter isso em mente, precisamos ter mais clareza com relação aos assuntos do reino. Precisamos colocar à disposição do Senhor. Jesus o escolheu para ser instrumentos. Um homem violento, um homem determinado a destruir uma igreja. Esse era o papel dele antes de conhecer a Jesus. Mas depois de conhecer o Senhor Jesus, ele expande a igreja. Todo aquele trabalho que ele tinha antes de destruir foi mudado. Tudo na vida de Saulo foi mudado. E é isso que me chama a atenção, que no centro dessas mudanças estava Jesus ali moldando. Eu olho para a vida de Saulo e eu identifico ele como um diamante bruto para ser lapidado. E Deus pega aquele diamante bruto e começa a lapidá-lo para que ele possa alcançar um brilho. E aquele brilho possa ofuscar mais e mais aqueles que ouçam o Evangelho. Se você ainda se encontra como um diamante para ser lapidado, permita ser lapidado. Deixe o Senhor Jesus lapidar o seu coração, a sua vida, a sua mente, o seu caminhar, as suas atividades diárias. Permita que o brilho do poder de Deus em sua vida possa ofuscar as nações. Permita que esse brilho venha ofuscar os seus vizinhos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho. Seja luz onde você possa estar. Permita ser lapidado. Ananias obedeceu à voz do Senhor depois que Jesus falou que ele era um instrumento. Versículo 17 diz o texto que Ananias foi ao encontro de Saulo e ao impor as mãos sobre ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus
que Ele apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. A mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite é que você, irmão e irmã, é que nós, como Igreja Batista Nova Canaã, possamos enxergar as necessidades, possamos enxergar as nossas falhas, possamos lapidar tudo isso, que possamos a cada dia nos encher cada vez mais do Espírito Santo, para que assim possamos ir aos campos que estão prontos para a colheita. Se coloque como instrumento nas mãos de Deus, assim como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim aos campos. O irmão ou irmã está disposto, a igreja está disposta a servir com prontidão a esse Deus. Então se coloque nessa brecha para servir, permita ser preparado, permita ser treinado como um bom soldado para esse trabalho. Ananias aqui pôs as mãos e orou, e ele voltou a enxergar e ficou cheio do Espírito Santo. E diz o texto aqui no versículo 18, que no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Muitas das vezes, irmãos, as escamas que ainda estão em nossos olhos precisam ser retiradas. Precisamos clamar ao Deus vivo para que essas escamas possam ser retiradas e possamos enxergar o reino na sua dimensão, na sua totalidade. E qual é a minha missão dentro desse imenso reino de Deus? O que eu tenho que fazer? Precisamos nos despreender dessa vida que aqui temos. Precisamos cada vez mais estar focado em servir a Deus. E eu oro a Deus para que Ele possa trabalhar em nossos corações e nos dar essa motivação, essa visão de enxergar as necessidades do reino. Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo entregou a vida a Jesus. Paulo foi transformado por Jesus. E Paulo entendeu a mensagem. E ele se colocou à disposição para servir ao Senhor. Não se preocupe com as demandas da vida. Não se preocupe com as perseguições, com as lutas, com as provações. Porque diz o texto aqui de Atos, no versículo 13, aliás, versículo 14. Diz o Senhor Jesus, aliás, versículo 16, desculpa. Jesus diz: e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Irmãos, eu confesso a vocês que ao ler e ao meditar diversas vezes, horas dentro desse texto, e eu digo a vocês que meu coração se aquietou com relação a muitas coisas, com as lutas e as demandas da vida. O reino nos proporciona uma vida fácil, uma vida de tranquilidade, uma vida de mansidão. Dentro desse reino, para nós concluirmos esse trabalho, haverá lutas, e o bom soldado, ele tem que travar essa luta incansavelmente, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe a sua saúde, mesmo que isso custe a sua vontade, os seus desejos.
Não importa nada em sua vida. O que importa é o reino. O que importa é propagar a mensagem do Senhor. O que importa é levar a mensagem de esperança àqueles que não conhecem. Isso que importa. Isso que é importante. Paulo aqui ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir ao Senhor. Ele abriu mão das suas posses, do seu dinheiro, da sua posição, das suas influências, de tudo. Ele permitiu que Jesus o transformasse, o mudasse, para servir ao Senhor. E você lê o texto, você pode ler depois, que Paulo não teve mordomias depois. Ele não teve mordomias. Logo após essa conversão de Saulo, alguns ali dos seus companheiros já estavam ali maquinando para assassinar ele, para matá-lo. Para você ver como que é as coisas. Mas ali o Senhor o protegeu. Diz aqui o texto em Atos, depois você pode ler em outra ocasião. Mas Deus preserva aqueles, porque Deus tem um propósito a cumprir na vida de cada um de nós. Eu vejo pessoas aqui que são arregimentadas pelo Senhor. Muitos aqui podem ser professores, podem ser músicos, podem tocar, cantar, podem estar na ação social, podem ser missionários no campo, podem cuidar da assistência social, podem fazer diversas outras coisas. Este é o corpo, este é o reino, composto por pessoas que serão capacitadas por Deus, pelo seu Santo Espírito, para que assim possamos alcançar pessoas nos 4 cantos do mundo. Há pessoas com necessidades lá fora, pessoas que não ouvem, que não conhecem essa salvação, essa esperança, e nós somos esta ferramenta, esses instrumentos nas mãos de Deus, para que esses venham conhecer ao Senhor Jesus. Precisamos sair das 4 paredes e levar a mensagem de esperança. Eu já vou concluir. Mas antes, irmãos, eu quero falar alguma coisa interessante. Se você um dia tiver o desejo no seu coração, não precisa ir na África, não precisa ir na Índia, ou em qualquer país aqui da América do Sul. Quando você pegar umas férias, pegue um ônibus, um avião, ou vai de carro, desce aqui para o Nordeste, vai para ali para o sertão da Bahia, Ceará, Pernambuco ou Piauí. Se associe com pessoas que estão lá, levando a mensagem de esperança, e veja as mudanças que o Evangelho pode fazer nessas vidas. E você vai ver como você vai ser impactado. Deus me trouxe aqui para Sorocaba. Eu estava no Nordeste, participando lá com o pastor Davi, de muitos trabalhos, em lugares que você nem imagina que exista, em lugares que são pessoas totalmente desprovidas de tudo. E eu creio que um dia eu possa voltar para esse lugar, preparado, treinado, para que essas pessoas conheçam o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui, eu diria que, como eu já falei em outras ocasiões, eu lamento por não ter estar à disposição para ser treinado há mais tempo, mais novo, para poder me dedicar mais. Mas Deus tem um propósito dele. E eu espero pacientemente para ser treinado. E Deus me colocou aqui. E eu tenho aprendido. Eu tenho conhecido realidades e muitas coisas. E eu sei que um dia eu vou estar, não sei,
à frente da igreja, não sei se à frente de um campo missionário, não sei se à frente de uma comunidade, não sei o que o Senhor tem preparado. Mas Deus tem me colocado à disposição para servir nesse reino. E a mensagem que eu deixo para você, da mesma sorte que Saulo se permitiu ser treinado e se colocou à disposição, que possamos da mesma sorte também estar à disposição. Portanto, somos escolhidos para sermos instrumentos de Deus. E com isso, precisamos ser submissos, separados e consagrados ao serviço de Deus. Um vaso vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo, para servir no reino de Deus. Para isso eu estou aqui, para ser aprimorado, moldado e servir. Não sei se eu teria a graça de servir apenas 1 ano, 2, 3, 4, eu não sei, mas o tempo que Deus permitir que eu sirva, que eu possa servir com qualidade, que eu possa deixar um legado, que eu possa deixar ensinamentos a outras pessoas, e todas as oportunidades que Deus me dá, eu tenho agarrados. Antes de concluir aqui, quarta-feira, eu fiz uma pequena viagem para Bauru. Gostei da cidade, pastor. Uma boa cidade, Bauru. Me deram a incumbência de levar uma pessoa em Bauru para ser atendida pelo psicólogo e um médico do trabalho. E nessa viagem, de Sorocaba até Bauru, a pessoa foi conversando comigo e eu tive a oportunidade de falar. Como isso é bom, como Deus nos dá essa oportunidade. Eu diria que eu posso fazer já uma pós-graduação em psicologia. Eu fui praticamente um psicólogo para aquela pessoa. E ele foi grato a mim, ele agradeceu pela a conversa, por ouvir e dar mais segurança para ele. Um colega de trabalho. Como é bom ser instrumento, ser usado, ser útil para outras pessoas, para ajudá-los a ter uma direção, a ter estabilidade, a ter esperança. Então que com essa mensagem de Atos 9, sobre essa mudança extraordinária que Deus faz na vida de Saulo, transformando radicalmente de um homem violento, sanguinário, para um homem dócil, pronto para servir ao reino. Se você se encontra ainda com escamas e com os olhos fechados, que você possa enxergar a partir de então e servir a esse Deus santo e poderoso. Que Deus assim nos abençoe e te conduza a essa semana e te dê a segurança e te dê estabilidade, convicção, firmeza nos seus passos e conhecimento e plenitude do Santo Espírito de Deus. Oremos. Senhor, eterno, bondoso, glorioso e soberano Deus. Deus, eu quero agradecer e louvar-te por essa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Ó Deus, por essa presença majestosa que o Senhor mostra aqui na vida de Saulo, transformando e mudando a vida totalmente, preparando-a para o ministério, para servir no reino do Senhor. Ó Deus, eu quero encerrar esta mensagem, ó Deus, clamando ao Senhor por esta igreja, por cada um que compõe este corpo, pela liderança em si, para que o Senhor, com teu Santo Espírito e a tua palavra, nos capacite, nos ajude, nos encoraje, nos direcione
para que assim possamos ser instrumento nas mãos poderosas do Senhor. E assim, ó Deus, que este bairro aqui, São Conrado, Santo André, Guaíba, Mineirão, possam ser impactados pela luz ofuscante do Evangelho na vida desses habitantes aqui residem, ó Deus. Que o Senhor possa confrontar os nossos corações, que o Senhor possa marcar esse encontro com cada um de nós, ó Deus, e que nós possamos nos achar dentro desse reino, ó Pai, como instrumentos e ferramentas a ser usadas pelo Senhor. Rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame, ó Pai, transborde o Teu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre cada um desses Teus filhos, para que ambos possam servir e testemunhar o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, o Cristo que muda a vida de todos, ó Pai. Abençoe grandemente essa igreja, abençoe todas as igrejas que servem, que velam, que são zelosas pela Tua palavra e que estão dispostas a Te servir. Que o Senhor as ajude, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as capacite a cada vez mais para ir mais longe, ó Deus. E eu quero encerrar essa oração, ó Pai, que o Senhor possa alargar as nossas fronteiras, ó Pai, para que possamos expandir as nossas fronteiras, sair das nossas quatro paredes. Essa é a minha mensagem, Senhor. É a minha oração que eu faço ao Senhor. E nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Eis-nos aqui para Te servir. Que o Senhor fale e continue falando a cada um de nós, em o nome santo de Jesus. Assim nós oramos, pelos méritos da graça do Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor.